Desde criança, Helena sonhava em voar. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, ela corria para o campo para observar os aviões cortando o céu. Seu pai, um mecânico simples, sempre a incentivava a acreditar nos sonhos. Aos 10 anos, ganhou um pequeno caderno onde escrevia sobre cada avião que via passar. Helena rabiscava desenhos de asas, turbinas e cabines com uma precisão impressionante. Dizia para todos: "Um dia estarei lá em cima, controlando as nuvens." Muitos riam, dizendo que voar não era coisa para mulher, mas Helena tinha dentro de si uma chama que não podia ser apagada. A adolescência trouxe responsabilidades, mas nunca apagou seu sonho. Ela passava horas em bibliotecas lendo sobre navegação aérea, assistia noticiários sobre guerras e pensava como seria estar lá em cima. Para ela, pilotar não era apenas trabalho, mas uma missão. Com o tempo, esse sonho se transformou em objetivo. Decidiu se candidatar ao programa militar de aviação. As dificuldades seriam enormes, mas sua coragem era maior. Helena jurou a si mesma que não desistiria. Cada dia que passava, seu desejo de voar crescia. Cada olhar para o céu era um lembrete. Ela sabia, o destino a chamava, e estava pronta para responder. O processo de seleção era brutal. Poucos conseguiam entrar no programa de aviação militar. Helena estudou noite e dia para as provas teóricas. Aprendeu sobre física, aerodinâmica e navegação. Seus professores diziam que ela tinha talento natural. Na parte física, precisou suar o dobro. Os testes de resistência eram exaustivos. Helena corria quilômetros sob sol escaldante. Fazia flexões até os braços tremerem. Aprendeu a suportar dor e fadiga. A cada desafio superado, sua confiança crescia. Alguns rapazes a olhavam com desprezo, mas outros a respeitavam pela determinação. Um instrutor disse: "Você tem espírito de águia." Helena sorriu, sem responder, mas sentiu orgulho. Quando saiu a lista dos aprovados, seu coração disparou. Lá estava seu nome, Helena Duarte. Ela correu para casa, abraçando seus pais com lágrimas. O sonho estava mais próximo. O céu estava logo ali. O primeiro dia de academia militar foi inesquecível. Helena vestiu o uniforme pela primeira vez. Sentiu o peso simbólico daquele traje. Sabia que não era apenas tecido, mas responsabilidade. Os corredores ecoavam passos firmes de cadetes. As ordens dos instrutores ressoavam fortes. Helena manteve a postura ereta, cabeça erguida. Estava entre dezenas de aspirantes. Muitos olhavam com surpresa ao ver uma mulher ali, mas ninguém ousou duvidar quando viu sua firmeza. As aulas começaram com disciplina rígida. Havia horários para tudo: comer, estudar, treinar. O corpo cansava, mas a mente ficava mais forte. Nas noites silenciosas, ela escrevia em seu caderno: "Estou mais perto das nuvens", registrou. O sono vinha rápido, puxado pelo cansaço. E os sonhos eram sempre os mesmos. Eu voar. Helena sentia que cada dia era um passo e que nada poderia detê-la. A jornada estava apenas começando. As primeiras aulas práticas de aviação chegaram. Helena entrou no simulador com nervosismo. As mãos tremiam sobre os controles. Mas, quando a tela mostrou o horizonte, algo mudou. Era como se seu corpo soubesse o que fazer. Ela manobrava com precisão, como se tivesse nascido para isso. Os instrutores se entreolharam impressionados. "Natural", murmurou um deles. Helena sentiu orgulho, mas permaneceu humilde. No final da sessão, recebeu elogios discretos. "Você tem instinto", disseram. No alojamento, os colegas começaram a respeitá-la. Já não era apenas uma cadete, era promessa.
O simulador a fazia sonhar ainda mais alto, mas ela sabia que o real seria mais difícil. A ansiedade crescia para o primeiro voo verdadeiro. Helena treinava mentalmente todas as manobras, repassava checklists como se fosse música. A aviação já fazia parte de sua alma, e ela mal podia esperar pelo próximo passo. O dia do primeiro voo chegou. O céu estava limpo, azul radiante. Helena caminhou até o avião com o coração acelerado. Era uma aeronave de treinamento pequena, mas poderosa. Subiu na cabine com reverência. O capacete parecia uma coroa de coragem. Os controles frios sob suas mãos a fizeram sorrir. O instrutor explicou os procedimentos com calma. Ela repetia cada detalhe mentalmente. Quando a turbina ligou, seu corpo vibrou. O avião começou a rolar pela pista. O som era música para seus ouvidos. Quando as rodas deixaram o chão, Helena prendeu a respiração. Estava voando. O horizonte se abriu diante dela. A cidade parecia minúscula lá embaixo. Sentiu-se livre como nunca antes. O instrutor sorriu, vendo sua habilidade. Helena pensou, nasci para isso. E naquele momento, o céu se tornou sua casa. O treinamento intensificou-se. Voos noturnos, voos em formação, voos sob pressão. Helena aprendia rápido, mas cada lição era dura. O corpo cansava, mas a mente se aguçava. A disciplina militar moldava sua rotina. Os instrutores exigiam perfeição em cada manobra. Um erro poderia custar vidas. Helena anotava cada detalhe em seu caderno. Revia mentalmente antes de dormir. Suava em cada exercício, mas nunca desistia. Começava a se destacar entre os colegas. Alguns ficavam incomodados com seu brilho. Outros a admiravam em silêncio. O apelido Águia começou a circular pelos corredores. Ela fingia não se importar, mas gostava. Nas horas de folga, escrevia cartas para a família. Falava pouco sobre dificuldades, mais sobre conquistas. Queria que seus pais sentissem orgulho. E eles sentiam muito mais do que ela imaginava. Helena estava pronta para desafios maiores. As primeiras missões de teste surgiram. Eram voos de reconhecimento em áreas controladas. Helena sentia a pressão crescer. Não era mais treino, era realidade. Os relatórios precisavam ser precisos. A navegação deveria ser perfeita. Helena se preparava com dedicação extrema. Decifrar mapas, calcular rotas, prever riscos. Tudo fazia parte do jogo. No primeiro voo real, seu coração disparava. Mas a calma tomou conta assim que decolou. O céu parecia lhe dar confiança. Executou a missão com exatidão. O comandante elogiou sua precisão. Você é confiável, disse ele. Helena sorriu discretamente, sentindo o peso da frase. Era mais do que um elogio. Era responsabilidade. Sabia que um dia a guerra exigiria mais dela e estava disposta a pagar o preço. Helena estava cada vez mais perto do inevitável. As tensões aumentavam entre as nações. Os jornais falavam em conflito iminente. Na base, a preparação se intensificava. Missões de patrulha eram cada vez mais frequentes. Helena sentia o peso da realidade se aproximar. Não era mais apenas sonho, era guerra. E a guerra não perdoava erros. Ela treinava mais do que nunca. Estudava. Relatórios, estratégias e mapas secretos. A adrenalina se tornava parte de sua rotina. Nas conversas entre colegas, havia medo. Mas também havia coragem. Helena escrevia no caderno: não vou recuar. Sabia que logo seria chamada. E queria estar preparada. Os instrutores a observavam com atenção. Sabiam que ela tinha o que era necessário. O céu, antes símbolo de liberdade, agora seria campo de batalha. E Helena estava pronta para enfrentá-lo. Mesmo que custasse caro.
A primeira missão de combate chegou. Era uma escolta de aeronaves de transporte. Helena sentiu o peso da responsabilidade. Cada segundo seria vital. Subiu em seu avião com firmeza. As mãos estavam suadas, mas seguras. O briefing ecoava em sua mente. Proteger os transportes a todo custo. O voo começou tranquilo. O céu parecia silencioso demais. De repente, a ameaça surgiu no radar. Caças inimigos se aproximavam rapidamente. O coração de Helena disparou. A adrenalina tomou conta. Ela ajustou os controles e respirou fundo. É agora, pensou. O combate aéreo começou. O som das metralhadoras cortava o céu. Helena manobrava com destreza, mas sabia que o pior ainda estava por vir. O combate era feroz. Os aviões inimigos eram rápidos e implacáveis. Helena desviava com habilidade. Sentia o avião vibrar com os disparos próximos. Um colega gritou pelo rádio, pedindo cobertura. Ela respondeu de imediato, mergulhando na direção. Conseguiu afastar o inimigo, mas se expôs demais. O som de um impacto ecoou na fuselagem. Fumaça começou a sair do motor. Helena lutava para manter o controle. O painel piscava em alerta. O rádio chiava com vozes preocupadas. Ejeção, ejeção! Gritavam. Mas Helena queria levar o avião o mais longe possível. Sabia que cairia em território inimigo. O motor explodiu em chamas. Ela puxou a alavanca de ejeção. O assento foi lançado ao céu. O paraquedas se abriu entre fumaça e fogo. E Helena descia, sozinha, para o desconhecido. Helena tocou o chão com força. Seu paraquedas balançava ao vento, arrastando-a a alguns metros. Ela rapidamente o soltou e se escondeu entre árvores. O céu ainda estava cheio de fumaça e explosões. Conseguiu respirar fundo, mas o medo era real. Estava em território inimigo. O rádio havia sido destruído. Sua arma era pequena, quase simbólica. Helena analisou o terreno ao redor. Campos abertos se misturavam a pequenas florestas. Sabia que precisava se mover rápido. O barulho de motores inimigos ecoava à distância. Eles a procurariam sem descanso. Helena rasgou parte do uniforme para se camuflar. Guardou um pequeno mapa de emergência. Seu coração batia como tambor de guerra. Ela lembrou do treinamento de sobrevivência. Fique calma. Pense antes de agir. Era apenas o começo de sua luta, e ela não podia se render. A primeira noite foi um inferno. Helena se abrigou em uma vala coberta de galhos. O frio cortava sua pele. Cada som na floresta parecia um alerta. Riachos próximos a tentavam com sede, mas poderiam denunciá-la. Ela suportou a fome e a sede em silêncio. Lembrava-se das aulas de resistência. Resistir é viver. Os cães inimigos latiam ao longe. Os refletores cruzavam o céu como olhos de caçadores. Helena fechou os olhos por segundos, mas o sono era inimigo também. Sonhos e pesadelos se misturavam. O rosto dos colegas no combate a assombrava. Ela apertava os punhos para não chorar. Precisava ser invisível. Precisava ser forte. O silêncio da madrugada era sua prisão, e cada minuto parecia uma eternidade. Mas Helena se recusava a ceder. O dia trouxe novos riscos. Helena caminhava devagar pela mata. Buscava orientação pelo sol. Seu mapa de emergência era precário. Precisava encontrar aliados ou rotas seguras. Avistou uma estrada ao longe. Escondeu-se ao ver veículos inimigos passarem. Os soldados riam, alheios à sua presença. Helena esperou horas até o caminho se esvaziar. Atravessou de rastejo, sujando-se de barro. Suas roupas estavam rasgadas. A fome já a torturava. Encontrou algumas frutas silvestres. Comeu devagar, lembrando-se do treinamento. Cada mordida parecia ouro. A vida se resumia a pequenos instantes. Olhar, decidir, sobreviver.
Helena sentia-se uma sombra no mundo, mas ainda carregava esperança no peito, e essa esperança a fazia seguir. Na segunda noite, helicópteros inimigos sobrevoaram a área. As luzes varriam o chão como lâminas. Helena se encolheu sob raízes de uma árvore. O barulho era ensurdecedor. Seu coração batia tão alto que temia ser ouvida. Pensou nos pais, pensou no céu, e prometeu a si mesma que voltaria. Mesmo que arrastada, voltaria. Quando o perigo passou, respirou fundo. Era a prova de que cada segundo importava. Sabia que precisava manter a calma. E assim como você que acompanha esta história, ela não podia desistir. Se você também acredita na coragem de Helena, curta o vídeo e se inscreva para continuar essa jornada. Helena fechou os olhos e agradeceu por estar viva. O medo a fortalecia. A guerra agora era pessoal e ela não seria derrotada tão fácil. O silêncio voltou, mas não a paz. Cada passo era um risco, cada noite uma vitória. Ao amanhecer, Helena ouviu vozes. Soldados inimigos vasculhavam a região. Ela se escondeu atrás de pedras. Observou enquanto eles examinavam o solo. Um deles encontrou marcas de paraquedas. O outro acenou com a cabeça. Eles estavam próximos demais. Helena segurava sua arma com força, mas sabia que disparar era suicídio. Preferiu o silêncio. Os soldados passaram a poucos metros dela. Seu corpo inteiro tremia. Um galho estalou sob seus pés. O barulho fez um soldado olhar para trás. Helena conteve a respiração. O soldado hesitou, mas seguiu andando. Quando eles desapareceram, ela desabou em alívio. Foi o momento mais próximo da captura e uma lição cruel sobre paciência. A caçada estava apenas começando. Dias se passaram em fuga. Helena contava o tempo pelo nascer e pôr do sol. Seu corpo enfraquecia. A mente, porém, permanecia afiada. Ela encontrava pequenos riachos para beber. Às vezes capturava insetos para sobreviver. O treinamento de resistência salvava sua vida. Mas a solidão era pesada. Ela falava consigo mesma para não enlouquecer. Repetia frases de encorajamento. Você é uma águia, você não vai cair. O rosto de seus colegas mortos aparecia em sua mente. Ela se sentia responsável por todos eles, mas também sentia que precisava viver por eles. Era essa a missão agora. Sobreviver para contar, sobreviver para honrar, sobreviver para inspirar. Helena se agarrava a isso como último combustível. Em uma noite chuvosa, encontrou uma cabana abandonada. O teto estava caindo, mas era abrigo. Acendeu um fogo pequeno, escondido. O calor trouxe lágrimas aos olhos. Sentiu-se humana novamente. Escreveu, no caderno que ainda carregava. Suas anotações eram breves, mas intensas. Estou viva. Ainda não me pegaram. Dormiu algumas horas em paz, mas acordou com passos ao redor. Soldados inimigos se aproximavam. Ela apagou o fogo com pressa. Saiu pelos fundos, rastejando na lama. Ouviu gritos em língua estrangeira. Eles haviam percebido sinais de vida. Helena correu pela escuridão. Cada gota de chuva escondia seus passos. Seus pulmões queimavam, mas ela não parava. A sobrevivência era sua única arma. Os dias seguintes foram de pura resistência. Helena andava com pés feridos. Seus uniformes estavam em farrapos. Ainda assim, não desistia. Encontrou um vilarejo pequeno, escondeu-se atrás de muros. Viu civis simples, assustados, mas vivos. Pensou em pedir ajuda, mas o risco era enorme. Poderiam denunciá-la. Preferiu seguir em silêncio. No caminho, lembrou de todos que acreditaram nela e sabia que você que escuta essa história também acredita. Então aproveita para deixar o like e se inscrever, porque isso nos ajuda a continuar contando jornadas como a de Helena. Com esse pensamento, encontrou forças extras.
O corpo doía, mas a mente resistia. Cada passo era vitória. Cada respiração era luta. E ela não deixaria a esperança morrer. Na floresta densa, Helena ouviu tiros ao longe. Sabia que combates aconteciam por perto. Talvez houvesse aliados na região. Esse pensamento reacendeu sua esperança. Seguiu o som com cautela. Encontrou marcas de combate no solo. Cartuchos, sangue e pegadas. Não. Sabia quem havia vencido, mas sabia que precisava de contato. Subiu em uma árvore para observar. Avistou fumaça ao longe. Era sinal de movimentação militar. O dilema era enorme. Arriscar-se ou manter-se oculta? Helena respirou fundo. Decidiu seguir em frente. A esperança de reencontro era mais forte que o medo. Ela se guiava pelo instinto. E seu instinto dizia que não estava tão sozinha. Pela primeira vez em dias, ela acreditava no resgate. Helena seguiu a fumaça até encontrar destroços. Um veículo militar havia sido destruído. Entre os escombros, encontrou suprimentos. Água, enlatados, munição. Chorou de alívio ao beber. Sentiu energia voltar ao corpo, mas também percebeu rastros frescos no chão. Soldados haviam passado por ali recentemente. Ela pegou apenas o essencial. Guardou. O resto em um buraco escondido. Agora tinha chance real de resistir. Ao redor, parecia não parar. Explosões distantes iluminavam o horizonte. Helena se perguntava se ainda lembravam dela na base. Mas, no fundo, sabia que lembravam. Sua missão agora era sobreviver até o reencontro. A fumaça no céu, não. Era apenas destruição. Era também um chamado, e Helena estava pronta para responder, mesmo que fosse sua última batalha. Helena acordou com um estrondo distante. O chão tremia sob seus pés. A guerra parecia se aproximar cada vez mais. Ela agarrou seus suprimentos recém-encontrados. Seguiu em direção ao barulho. Se havia combate, havia chance de aliados. Cada passo era cauteloso. Os sons de metralhadora ecoavam na mata. O cheiro de pólvora tomava o ar. Helena se abaixou atrás de rochas. Avistou soldados ao longe. Não sabia de que lado estavam. O coração acelerava em dúvida. Se fossem inimigos, seria o fim. Se fossem aliados, era a salvação. Ela respirou fundo, tentando decidir. O risco era enorme, mas a oportunidade não viria duas vezes. Helena reuniu coragem e começou a se aproximar em silêncio. O campo era caótico. Explosões levantavam poeira e fogo. Helena se arrastava pelo chão. Ouvia gritos de comando em várias línguas. O medo era sufocante. De repente, um disparo atingiu perto dela. Ela rolou instintivamente para se proteger. O som de passos se aproximou. Um soldado inimigo surgiu diante dela. Ele a encarou surpreso. Helena não hesitou. Disparou sua pequena arma. O soldado caiu no chão. Suas mãos tremiam após o tiro. Mas não havia tempo para pensar. Outros soldados corriam ao redor. Ela precisava encontrar cobertura. Correu entre destroços fumegantes. Cada segundo era vida ou morte, e a esperança ainda pulsava dentro dela, como chama que não podia ser apagada. Helena encontrou abrigo em um tanque destruído. O metal retorcido era escudo improvisado. Ali, ouviu vozes diferentes. Eram ordens em sua própria língua. Seu coração quase explodiu de alegria. Poderiam ser aliados. Ela saiu cautelosa do esconderijo. Acenou com as mãos levantadas. Soldados apontaram armas em sua direção. Aliada ou inimiga? Gritaram. Helena usou código de identificação. Os soldados se entreolharam. Então um deles sorriu e correu até ela. Eram de sua unidade. O reencontro foi emocionante. Abraços rápidos em meio ao caos. Helena quase desabou de alívio. Estava salva. O pesadelo da solidão havia acabado.
Mas a guerra ao redor ainda rugia, e ela sabia que precisava resistir mais um pouco. Os soldados a levaram para uma posição segura. Um campo improvisado servia de abrigo. Ali recebeu água e comida. As lágrimas caíram sem controle. Ela não lembrava a última vez que se sentiu protegida. Os médicos improvisados examinaram seus ferimentos. Havia cortes, hematomas e desidratação, mas estava viva. E isso era tudo. Helena contou sua história brevemente. Os companheiros a ouviam em silêncio. Era como se vissem um fantasma. Uma piloto dada como perdida. Agora estava ali diante deles. A esperança brilhava nos olhos de todos. Se ela havia sobrevivido, todos poderiam. A presença dela reacendeu forças no grupo. Helena percebeu isso com emoção e entendeu que já não sobrevivia apenas por si, mas também por todos que lutavam ao seu lado. Nos dias seguintes, ela voltou ao campo de batalha. Desta vez, não estava sozinha. Os aliados a protegeram, e ela os inspirava com sua determinação. Mesmo sem avião, Helena lutava em terra. Usava cada recurso aprendido. Sua mente era afiada como lâmina, guiava o grupo em emboscadas, conhecia o território após sua fuga, transformava a experiência em estratégia. Os soldados a respeitavam profundamente. Ela havia se tornado mais que uma piloto. Era agora uma líder, uma chama em meio às cinzas. Cada vitória, mesmo pequena, era celebrada. Helena sorria com humildade, mas no fundo sabia da responsabilidade. Sua vida já não pertencia apenas a ela. Era símbolo de coragem, e símbolo não podia fraquejar. A notícia de sua sobrevivência se espalhou. Na base principal, houve comoção. Comandantes ficaram incrédulos. Pilotos vibraram com esperança renovada. Ela não havia apenas sobrevivido. Havia vencido o impossível. Dias depois, recebeu ordem de evacuação. O resgate aéreo foi marcado. Ela voltaria para casa. Mas Helena hesitava. Sentia-se ligada aos soldados em terra. Eles a viam como irmã, como capitã de moral. E deixá-los parecia traição. Um sargento sorriu e disse: "Você já nos deu tudo, agora vá." As palavras a tocaram profundamente. Helena entendeu. Às vezes partir também é lutar, e aceitou a partida como nova missão. O helicóptero chegou em meio ao caos. Helena embarcou com lágrimas nos olhos. Os soldados acenaram de longe. Ela sabia que levava todos no coração. O voo foi silencioso. Ela olhava a paisagem destruída abaixo. Sentia-se parte dela, mas também livre. Um médico a confortava. Dizia que agora estava segura, mas sua mente ainda estava em guerra. Os rostos dos mortos apareciam. As noites frias na floresta voltavam, e a solidão ainda doía. Helena fechou os olhos e desejou força para recomeçar. Assim como você que escuta essa jornada, ela também precisava de apoio. Então aproveita para deixar o like e se inscrever, ajudando a manter vivas histórias como a dela. Era o mínimo que o mundo poderia fazer. Não esquecer. E Helena prometeu nunca deixar que esquecessem, porque memória também é resistência. Na base, foi recebida como heroína. Todos queriam ouvir sua história. As câmeras registravam cada detalhe. Ela, porém, não se via como heroína, apenas como sobrevivente. Contou sobre as noites de medo, sobre a fome e a solidão, sobre a queda e a fuga. Seus colegas ouviam em silêncio pesado. Muitos choravam, outros batiam continência. Helena apenas respirava fundo. Sabia que falava não só por si, mas por todos que não voltaram. Sua voz carregava cada um deles. Era uma lembrança coletiva e também um aviso. A guerra cobra caro e ninguém sai ileso, nem mesmo os que sobrevivem. O tempo passou. Helena nunca mais voltou a voar em combate, mas continuou no exército. Treinava jovens pilotos, contava sua história para inspirar.
mostrava que coragem não é ausência de medo, mas sim resistir apesar dele. Os alunos a ouviam com fascínio. Alguns diziam querer ser como ela. Ela sorria, mas lembrava da dor. Não queria que ninguém passasse pelo mesmo, mas sabia que histórias salvam, e sua história precisava ser contada. Ela escrevia memórias em um diário, registrava cada detalhe, como quem planta sementes no tempo, sementes de coragem, sementes de esperança, sementes que floresceriam no futuro e tornariam sua luta eterna. Helena envelheceu com dignidade, seus cabelos ficaram grisalhos, mas os olhos continuavam firmes. Ela ainda sonhava com os céus. Às vezes, revivia o som da queda. Outras vezes, o silêncio da floresta, mas nunca com arrependimento. Cada cicatriz era parte dela. Cada lembrança era lição. Ela caminhava entre jovens soldados. Eles a cumprimentavam com respeito. Ela apenas sorria em resposta. Sabia que não precisava de medalhas. Seu maior prêmio era estar viva e inspirar outras vidas, assim como esta história te inspirou hoje. Então não esqueça, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas conheçam jornadas como a de Helena, porque histórias de coragem não podem se perder, e enquanto forem contadas, as asas dela nunca deixarão de voar.